Então tu entrou em 85, aí tu fica 1 ano nessa escola de preparação. E aí tu vai pra rua. Pro estágio operacional. Estágio. Você trabalha você e um policial já formado, um cara mais antigo que já tem uma experiência boa. E aí tu fica quanto tempo nesse estágio? Até a vida toda, nunca acaba, né? Você sim, ou você tá ensinando ou você tá aprendendo, mas você já é um policial formado. Nessa primeira, sei lá, nos primeiros meses, quais foram os principais pontos que esses caras te passaram que tu sacou que acontece na rua? É visão, né, cara? Você tem que ter uma visão muito aguçada, um ouvido bom, porque você... Eu não vou conseguir te explicar se eu não dar um exemplo. Então eu vou dar um exemplo. Nós estamos passando com a viatura assim numa rua. Quando você passa num cruzamento, você pega a sua visão, você olha lá no fundo e puxa. Você tem que identificar os carros que estão parados na rua. Se tem algum carro que o Copom jogou na rede que acabou de ser roubado, você tem que ver, toda hora que uma pessoa é roubada e liga pro Copom, fala, um cara me roubou, como ele tá vestido? Assim, assim, assim. E ele fala no rádio. Você tem que saber, né, você tem na sua cabeça, aqui na Vila Prudente, um indivíduo branco, de olho azul, com a camisa vermelha, tá armado, fez um roubo. Você já tem que buscar esse cara em todo lugar que você olha. Todos os comércios que você passa, você tem que olhar lá dentro. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, a viatura passou, ficou olhando para dentro do carro. A gente quer saber se dentro daquele carro, aquele Gol preto, tinha um cara negro, vestido de branco, com boné azul, porque acabou de falar que um cara fez um roubo. Às vezes na dúvida a gente olha, fica na dúvida, a gente vai e para, levanta a mão. Tu vira um radar ambulante, que tá sempre pesquisando. Mas é uma coisa natural. Eu quando me aposentei, eu não sei se é o número, esses são hoje, só na área que eu trabalhava, eu roubava 70 carros por dia. Como que você vai guardar na cabeça todas as placas do carro da sua área, fora outra área que não joga, porque é difícil o cara atravessar toda a área, né? Tipo, você mora aqui em Santo André, já é outro batalhão, já é outro comando de área. Então você fica com a cabeça a milhão. O policial tem um motorista, vou falar da Força Tática, eu trabalho mais em Força Tática, né? O motorista tá aqui, tem um cara atrás dele que chama o terceiro homem. Esse cara, ele olha todos os carros, placa e recheio. A gente fala, placa e recheio, tem a prancheta lá, placa e recheio, tem que olhar. Recheio? O recheio é o que tá dentro, né? Então, placa e recheio, você viu o recheio daquele carro lá? O sargento às vezes pergunta pro banco de trás, você viu o recheio? Não, 2 caras, uma mina, tal, 2 senhores, 2 senhoras. E com isso o filme atrapalha muito a gente. No entanto que ladrão só rouba carro com insufilme, né? A pessoa fala, eu me sinto mais seguro, mas o ladrão não rouba um carro sem insufilme. É um tiro no pé esse negócio. É um tiro no pé, mas a gente discute isso, que eu acho que o cara tem que se sentir seguro. Claro. Né? Então, deixar ele filmar o carro dele, a probabilidade de ser roubado é muito, muito grande. Porque não tem como a gente verificar o carro. Porque o que acusa o infrator é quando passa por uma viatura, só o jeito dele olhar pra gente, tem alguma coisa errada. A gente já identifica na hora, é muito difícil o cara passar batido. Por isso que a gente prende tanta gente, cara. Porque, né, nesse olhar. Do olhar já gera alguma coisa suspeita, aí você para pro diálogo, e aquelas perguntinhas, onde você tava? Você mora onde? Você veio da onde? De quem é esse carro? Tal. Tu identifica que o cara tá tenso, que ele tá nervoso. Sim. Pelo olhar. Pelo olhar. O olhar é a janela da alma, né? Você consegue identificar muitas coisas através do olhar. Então, o nosso tipo de trabalho é esse. Essa detecção do olhar da pessoa, ela vem com a intuição ou existe uma literatura ou aulas que eles ensinam? Tem literatura. O cara, quando você pergunta ele olha pro lado esquerdo, é porque ele está procurando uma resposta que ele não tem, então ele já vai mentir. Né? Então, mas eu tô falando assim, no olhar, a expressão da pessoa, tem gente que tem mais capacidade, outras não, né? De identificar se a pessoa está mentindo, se ela está contando historinha, ela tem essa... Mas antes de ter esse contato do diálogo, só de olhar para a pessoa passando assim, tu já consegue sacar se esse cara está nervoso ou não. Nós falamos que isso chama até tirocínio, né? Isso a gente não pode nem mais abordar falando isso. Antigamente a gente abordava usando isso. Nós podemos abordar pessoas, antigamente falava atitudes suspeitas, né? Hoje o cara estava suspeito, mas aí o juiz pergunta, por que é suspeito para você? Porque ele é preto? Porque ele é branco? Como que você vai explicar isso? Porque você fala, não, eu olhei no olhar dele e achei suspeito. Sim. Então isso aí caiu por água. A gente faz isso aí, né? Os policiais da ativa que são bons devem fazer isso, mas deve falar outra coisa pro juiz, porque você não pode abordar uma pessoa porque você achou ela suspeita. Pelo olhar. Isso não é mais um argumento. Então isso aí não funciona, porque isso aí faz bem para a sociedade, né? Então, às vezes
nem sempre, às vezes o cara tá só sem carta, às vezes ele fez alguma coisa, a gente não sabe o que ele fez, mas fez alguma coisa errada, mas não tá cometendo um crime na hora lá. Mas a maioria dos casos que a gente pega é dessa maneira, o cara fez alguma coisa errada, porque quando o cidadão, mesmo que ele é de bem certinho, ele passa por uma viatura policial, ele vai te olhar, ele não vai disfarçar, virar a cara. Ele vai te olhar e aquele olhar ele gosta da polícia, ele odeia você, ou então nesse olhar ele vai falar que ele está fazendo alguma coisa errada e ele vai demonstrar nesse olhar. Então, você não tem como a gente explicar o que é isso. Às vezes eu estava comandando uma equipe, eu também fico olhando para os carros recheios, eu olho a calçada aqui que eu estou passando e olho para os carros que vêm e tal. Aí eu falo para o meu banco, que geralmente é um recruta que ainda tem 5 anos de polícia, né? Para nós é um recruta, já é um cara experiente, mas a gente não fala que a gente trata ele como recruta, né? Aí eu falo, você viu o recheio daquele cara? Daquele carro ali? Aí o cara fala, e o que você achou? Aí eu falo, você volta lá, vamos ver, tem alguma coisa errada lá. E sempre tem. Se eu falo para voltar, né? A experiência que a gente tem, se eu falo para voltar, os caras, como que você sabia? Eu falo, pô, tava escrito na cara do cara, pô. Isso vira natural depois de um tempo. É uma coisa, né? Vira intuitivo. Isso que eu tô falando pra você, não tem como a gente explicar isso, que nem na lei isso aí vale. Você fala pra um juiz que você viu, o cara te olhou diferente. Como que você vai explicar isso? Porque você não tá na lei. Então, o cara demonstra, a gente tem que falar em outras palavras, o cara, ao presenciar a viatura policial, ele demonstrou um certo nervosismo, tentou se desvencilhar da abordagem, então você tem que inventar, mas na verdade isso a gente trata como um tirocínio, a gente sabe que tem alguma coisa errada, a gente para às vezes para ver o que é. Às vezes o cara gosta, da polícia não gosta, sei lá. Ou então ele fez alguma coisa errada, às vezes ele tá sem carta, ele vê a polícia, ele já treme, ele começa a suar. Você só para, às vezes para assim no farol, você olha do lado do cara, o cara tá assim, ó. Não precisa nem ser muito sério. Começa a suar, tá frio, o cara começa a suar assim. Quando eu esquecia a CNH em casa, eu ficava assim. Aí você faz assim na cena, uau! Aí o cara desmaia. Então, isso aí não tem como a gente explicar. O cara demonstra pra gente no dia a dia. Você patrulha um bairro violento, tá todo mundo assustado com medo de bandido, com medo de ladrão. E todo mundo tem medo da polícia também. Então, fica difícil trabalhar. Mas que eu falei pra você, é um mal necessário. A gente precisa estar lá. Porque se não tiver, vira Bangu.